Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. O tema de hoje será lares desajustados. Eu e a Carol Porto, psicóloga, e minha amiga, vamos conversar com vocês sobre esse tema. Então vamos esperar aí todo mundo entrar, a Carol entrar também. Vou fazer uma introdução aqui. E aí a gente chega lá no momento da entrevista. Tá certo? Sejam bem-vindos. O tema de hoje é lares desajustados. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Fernandes, eu sou jornalista, sou escritora, sou coach e sou estudiosa também de psicologia dos relacionamentos. Atendo muitas pessoas que têm questões de relacionamento, autoestima, que querem se conhecer mais para crescer muito mais e se realizar muito mais. Então, vamos lá. Esperar o pessoal entrar. Pessoal que a gente estava fazendo teste aí às 18 horas, mas o horário da nossa live agora é às 19. Tive um probleminha aqui para entrar. Tentei entrar 3 vezes. Não consegui. Mas vamos lá. Então, o que são lares desajustados? Né? São os lares em que as necessidades dos componentes da família não são atendidas, em que não há equilíbrio emocional. Então, tendo vários tipos de situações que eu vou ler aqui para vocês, que está no livro Mulheres que Amam Demais, para vocês prestarem atenção e verificar se já passaram por situações como essa, por ambientes desse tipo, enquanto vocês eram crianças, adolescentes e moravam com os pais de vocês. Lar desajustado é aquele em que um ou mais desses pontos que eu vou ler para vocês ocorre. Então, o que é um lar desajustado? É um lar em que as necessidades dos componentes do grupo familiar não são totalmente atendidas, né? Onde não existe um equilíbrio emocional. E isso se deve muitas vezes a várias situações que ocorrem dentro desses lares. Como, por exemplo, o abuso de álcool ou droga prescrita ou não prescrita, e algo mais simples como uma inflexibilidade de pensamentos, de ações quanto dinheiro, quanto a religião, trabalho, utilização do tempo, mostras de afeição, por exemplo, as crianças não podem ser espontâneas e abraçar e beijar, os pais são mais rígidos, querem manter mais distância. Então, todo esse tipo de situação, de contextualização em que as pessoas não podem ser livres e por isso não conseguem expressar suas emoções e satisfazer suas necessidades emocionais. Então, eu vou ler aqui os itens para vocês. Então, são lares em que existe uma inflexibilidade quanto a certos temas, por exemplo, né? Sexo, televisão, trabalho doméstico, esportes, por exemplo, trabalho doméstico. Só a mãe faz o trabalho doméstico, o pai não. Já é um desequilíbrio, né? Esportes. Você é obrigada a torcer para algum time, para ser um torcedor fanático. Política. Nós somos de tal partido, sabe? Coisas muito rígidas, exigências muito rígidas. E assim por diante. Uma obsessão por um desses itens pode impedir o quê? O contato e a intimidade. Porque a ênfase não está em se relacionar uns com os outros de uma maneira liberta, de uma maneira espontânea, mas em seguir as regras. Então, sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. O tema de hoje é lares desajustados, né? Logo, logo eu vou chamar a Carol Porto, que é psicóloga, para explicar várias coisas pra gente. E eu tô aqui agora falando um pouquinho de situações que ocorrem nesses lares que são lares desajustados. Por exemplo, um comportamento compulsivo, como comer demais, trabalhar demais. Num lar, por exemplo, em que os pais são workaholics, as crianças ficam
afastadas emocionalmente, né? Ficam sem dedicação, sem atenção. Outros comportamentos compulsivos, como limpar demais. Às vezes a ausência se faz com uma pessoa que tem esse hábito de organizar demais, limpar demais, que tem um toque aí, por exemplo. Isso também faz com que as pessoas se afastem, né? Com que as pessoas não estejam ali conectadas umas às outras, porque elas estão muito preocupadas aos afazeres, a certas coisas que elas fazem compulsivamente. Essas práticas que eu falei são comportamentos viciantes e também processos progressivos de doenças. Entre muitos outros efeitos prejudiciais, ela rompe e evita efetivamente o contato decente e a intimidade numa família. Isso que eu estou lendo para vocês é um trecho do livro Mulheres que Amam Demais, que contextualiza quais são os lares desajustados. Então, tem várias situações que ocorrem dentro de um lar, que ocorrem costumeiramente e faz com que esse lar seja considerado um lar desajustado, que é um lar em que as necessidades emocionais dos componentes do grupo familiar não são atendidas. Como, por exemplo, brigas constantes e tensão. Um lar que tem muita briga o tempo todo, que tem muita tensão o tempo todo, é um lar desajustado, porque é um lar em que o nível de estresse é muito alto, em que não existe segurança emocional, não existe equilíbrio, não existe tranquilidade, não existe a possibilidade de relaxar, por exemplo. Outra característica, outras situações que ocorrem em lares desajustados são grandes espaços de tempo em que os pais recusam-se a conversar entre si e conversar com os filhos. Então, esse distanciamento emocional, né? Isso gera uma sensação de abandono dos filhos e também gera um esfriamento da relação, né? Não é uma relação próxima, afetuosa. Outra situação que acontece num lar desajustado, por exemplo, é quando um dos pais não consegue se relacionar com os outros membros da família e por isso os evita e alega que eles são os culpados por evitá-lo. Né? Existe aí uma dificuldade de um dos membros da família, de um dos adultos, a se aproximar dos outros membros e se vitimiza e acaba culpando os outros. Pode acontecer também quando existe agressão física, né? Um lar em que tem agressão física como algo habitual, como algo recorrente, é um lar desajustado, porque é um lar em que a violência impera e não a conversa, o entendimento e o amor, né? Nem precisa explicar muito. Um lar onde também o comportamento sexual é inapropriado, né? Em casos de abuso, incesto também é um lar desajustado. E o que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa. E aquilo que eu falei logo, quando os pais competem entre si, ou quando os pais competem com as crianças, que geralmente pessoas que têm um perfil narcisista têm esse tipo de atitude, né? E isso leva a muitos problemas assim na autoestima, na autoconfiança e na própria consciência do que é certo, do que é errado, né? Porque se você não consegue ser espontâneo, ser você mesmo, e você acha que você tem que ser diferente, você acaba perdendo a confiança em si mesmo e no que você sente, na sua intuição. E isso faz com que você encontre situações ao longo da sua vida em que isso falta para você, né? Isso seja um problema. Você perde a sua percepção do perigo, por exemplo, de pessoas que não estão ali dispostas com boas intenções. Então, vamos lá. Partindo das crianças que são formadas nesse tipo de lar, né? Isso é bem mais impactante do que é para os pais, por exemplo, que estão inseridos nesse lar. Por quê, né? Porque as experiências na infância são muito marcantes para uma criança. Porque quando a gente é criança, é só você lembrar quando você era criança, a gente é bem ingênuo, a gente é bem puro. Não existe criança ruim, né? A gente percebe o mundo de forma emocional, por uma questão física mesmo, porque a gente não tem ali
o nosso cérebro racional, o nosso neocórtex, que é a maior parte do nosso cérebro, desenvolvido. Então a gente percebe tudo de forma emocional, de uma forma muito sensível, né? Então todas as experiências que acontecem durante a infância nos marcam para a vida toda. Então o que acontece? Dependendo da experiência que a gente tem, aquilo faz com que a gente adquira algum medo, algum trauma, ou crie regras, né? A gente cria as nossas regras, as nossas crenças, os nossos pensamentos base aí na infância. E isso perdura durante a nossa vida até que a gente se desintoxique disso daí que a gente aprendeu na nossa experiência durante a infância, né? Eu vou falar aqui pra vocês agora, antes de eu chamar a Carol, que eu vou entrevistar a Carol, que é psicóloga, minha parceira. A gente tá fazendo um projeto muito bonito aí, um grupo de apoio para mulheres e que já tiveram relações abusivas, que sentem necessidade de curar algumas feridas emocionais, de desbloquear a abundância, de se firmar na sua autonomia. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho do livro Pais Tóxicos, que fala quais são as necessidades das crianças num lar, de todas, indistintamente. A primeira, né, as necessidades das crianças que os pais que devem suprir. Então, os pais devem suprir as necessidades físicas dos filhos. Isso não precisa nem falar, né? Isso é um dever dos pais. Suprir as necessidades de vestir, alimentação, um lugar decente para dormir, higiene, todas essas necessidades físicas. Os pais também têm que proteger os filhos de danos físicos e emocionais. Num lar onde os pais não são pessoas bem resolvidas emocionalmente, fica difícil que os pais protejam os filhos, né? Porque eles nem mesmo têm consciência das próprias dificuldades que eles enfrentam no campo emocional. Os pais também têm que suprir as necessidades de amor, atenção e afeto dos filhos e estabelecer diretrizes éticas e morais para os seus filhos. Num lar que é desajustado, os pais geralmente só atendem às primeiras necessidades de uma criança, que são as necessidades físicas. Todas as outras são negligenciadas. Tanto as necessidades emocionais, de afeto, de proteção, de orientar de uma forma assim necessária, né? Então, num lar desajustado, todas essas necessidades elas são negligenciadas de alguma forma. E boa noite, sejam bem-vindos todos que estão entrando. O tema de hoje é lares desajustados. E já já eu vou chamar a Carol, que é psicóloga, para entrevistá-la. Então, outras necessidades que a gente tem quando a gente é criança. A gente tem necessidade de ser espontâneo, de ser irresponsável, porque as crianças não têm noção de responsabilidade, vão aprendendo com o tempo até se tornarem adultos. Então, isso é um direito nosso, ser irresponsável. De discordar dos adultos, de brincar, de terem liberdade para cometer erros, né? Porque se não errar, como é que vai aprender? Se não viver a experiência, como é que vai aprender que aquilo é perigoso, que aquilo não pode, que aquilo invade o espaço do outro? Então, as crianças precisam ter também os seus sentimentos legitimados. Precisam ter pessoas que prestem atenção nos seus sentimentos, que honrem os seus sentimentos, que tenham um olhar atento, que tenham um colo. Então, as crianças precisam se sentirem acolhidas, amparadas, para se tornarem adultos fortes, com uma autoestima forte e escolherem pessoas para compartilhar a vida que também sejam pessoas com uma autoestima forte e que tenham algo para compartilhar. As crianças também têm o direito de não serem culpadas por aquilo que elas não têm consciência. Elas também têm o direito de não serem magoadas, porque é um dever dos pais protegê-las. E se acaso a gente, enquanto pais, como eu sou mãe também, a gente errar, porque a gente erra, a gente tem o dever de pedir desculpas, porque é assim que a gente ensina os nossos filhos também a perceberem os próprios erros
e a repararem o mal que fizeram. Então, eu queria que vocês refletissem aí, se no lar de vocês todas as suas necessidades foram atendidas, ou foram pelo menos satisfatoriamente atendidas, todas essas que eu citei. É bem difícil que todas tenham sido atendidas o tempo todo, né? Mas isso não quer dizer que você tenha vivido num lar desajustado. Porque um lar desajustado é um lar em que a maior parte do tempo as suas necessidades emocionais são negligenciadas, né? E às vezes até mesmo as suas necessidades físicas são negligenciadas. Então, agora eu vou chamar a Carol, minha parceira aí no grupo de apoio para mulheres vítimas de relações abusivas, que vai começar na próxima quinta, às 19 horas, mesmo horário de hoje, via Zoom. Quem quiser participar é só entrar no link do perfil, tem o link para o grupo que chama Amor Perfeito, que é o amor que a gente tem a si mesmo e transborda tanto que a gente se sente feliz, realizado e tem como compartilhar algo num relacionamento saudável. Então, eu vou chamar a Carol. Cadê a Carol? Tá aqui. Vamos lá. Para eu entrevistá-la para tirar aí as nossas dúvidas com relação a ajustados. E como é que a gente pode superar se a gente teve esse passado aí na nossa vida, né? Que isso não impacte tão negativamente. E aí, Carol? E aí, boa noite, Mari. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Vamos lá. Então, o pessoal estava preocupado que não ia poder participar na live, mas eu falei que vai ficar no feed aí, Gra. Tá. Então, vamos lá. Depois a gente posta no YouTube também. Então, Carol, queria que você explicasse pra gente quais são as necessidades das pessoas durante a infância, em que a gente ainda é dependente, né? Não dá pra gente pensar em ser independente enquanto é criança, adolescente. A gente vai se independendo aos poucos. Então, quais são essas necessidades que a gente tem, que não podem ser negligenciadas e que precisam ser atendidas para que a gente se forme com uma autoestima forte? Então, dentro da psicologia, né, alguns teóricos que falam sobre isso. E tem até um desenho famoso da pirâmide das necessidades, começando pelas necessidades fisiológicas, né? E que vai desde o sono, uma boa alimentação, né? Uma água potável, um ambiente ali que nos permita sobreviver, né? Depois uma necessidade de segurança, de abrigo, de proteção, né? A gente precisa estar protegido contra o frio, contra o calor excessivo, né? São as necessidades humanas, depois uma necessidade de afeto, que está ligado ao amor e ao pertencimento. Todos nós precisamos de relações. A gente se forma em relações. A gente se forma enquanto pessoa a partir dessas relações. Né? A gente pertence a uma família, a gente tem alguém que olha, que cuida, que ama, que se relaciona. E aí a gente vai se formando como pessoa. Depois dessa necessidade vem a necessidade da autoestima, que está diretamente ligado ao respeito, ao reconhecimento, que é um pouco daquilo que você falou, né? Quando a gente é criança, a gente poder ter voz,
a gente ser escutado, a gente ter direito a se expressar livremente. A autoestima está diretamente ligada também com a autoconfiança. Então, esse conjunto aí que eu acabei de falar são as necessidades básicas, né? Depois delas, vem ainda mais duas que são muito importantes, que é a necessidade de conhecer e compreender. Então, desde pequena, a gente é curioso, criança quer explorar o mundo, quer saber por todas as coisas, como que é por dentro, um brinquedo, né? Ela quer conhecer e compreender o mundo externo e depois também o mundo das outras pessoas e o seu próprio mundo, Sim. que é o autoconhecimento, a compreensão de si mesmo. E aí, por último, a necessidade de autorrealização. E que essa vai passar pela questão de quem sou eu, qual o sentido da minha vida, o que eu vim fazer nesse mundo, né? Então, significa que a gente não quer só sobreviver, a gente quer ser, né? A gente tem sonho. Então, a gente vai do mais básico para a sobrevivência, né? Até a autorrealização. As primeiras necessidades mais básicas, a gente depende totalmente do externo para que elas sejam supridas. Sim. O ser humano é um ser gregário, social, é o ser que mais depende dos pais, né? O que mais demora para poder sair da casa dos pais e se tornar independente. Sim. Então, as duas últimas já, né? A de conhecer e compreender e de se autorrealizar, já tem mais relação com a interdependência e com o nosso mundo interno. É a gente com a gente mesmo. Sim. Mas a gente só chega nela se também a gente tem essas outras primeiras básicas supridas. Sim. Não fica muito difícil, né? É. Uma pessoa que está num nível, uma criança, por exemplo, né? Que não tem nenhuma necessidade básica suprida, ela vai começar a ter dificuldade na escola para aprender, conhecer, ela vai ter mais dificuldade de formar uma autoestima forte, né? Então, essas necessidades do ser humano no geral, mais do 0 aos 7 anos, a gente está formando a personalidade. E a gente precisa que essas necessidades sejam supridas para que a gente chegue nessa última aí, que é a autorrealização. Que é o que todo mundo quer para ter uma vida mais plena, mais próspera, mais feliz, né? E nos lares desajustados, como você falou muito bem, essas necessidades não são preenchidas na maior parte do tempo, ou oscila muito, né? Não tem um equilíbrio. Carol,
você falou da necessidade de pertencimento, né? Sim. E daí eu queria te perguntar, isso está muito relacionado com a proximidade que a criança tem com a mãe, principalmente, não tem? Sim, com certeza. Com certeza. Porque eu Nos já vi três casos primeiros, assim. Pode falar. Pode falar. Não, porque eu já vi casos assim de pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se sentirem pertencendo em algum fazer, ou até mesmo fisicamente, em algum lugar, porque não teve essa conexão, esse amparo, esse acolhimento na primeira infância, e daí Sim. elas têm uma dificuldade de se sentir pertencendo por causa disso. Com certeza, Mari. E do 0 aos 3 anos, é a primeira infância, é um momento onde o papel da mãe é muito importante. Né? O papel da mãe é tá cortando. Tá conseguindo ouvir? Agora sim. Essa, Só ouvi assim, o papel da mãe, aí cortou. Com a criança, essa capacidade de acolher, de nutrir, de dar colo quando a criança chora, de demonstrar aquele amor incondicional, vai trazer com certeza uma criança mais segura e que vai se sentir pertencente. Toda vez que as necessidades não são atendidas na maior parte do tempo, isso gera muita ansiedade, muita insegurança. Isso gera um medo, né? Nas crianças. Sim. E que carregam muitas vezes. E a gente conhece assim vários exemplos de muitas pessoas, tem até o meu coach principal, o Tony Robbins. A história de vida dele é uma história dessa, de superação. Ele viveu num lar super desajustado, ele não conheceu o pai, e a mãe era uma mãe narcisista, que ainda o torturava, até fisicamente. E tinha alguns problemas psicológicos também, assim, graves, né? Então ele tinha que acalmar a mãe, sabe? Ele teve que mudar de papel ali. Inverteu hoje o papel. ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que ajuda milhares de pessoas no mundo inteiro, né? A superarem tudo isso e a resgatarem, né, a sua identidade, seu poder pessoal aí e realizar muito mais na vida, inclusive até ajudarem outras pessoas. Então, eu queria te perguntar, qual é o diferencial dessas pessoas? O que elas fizeram para conseguir essa superação, essa proeza, assim? O que você acha que são as coisas mais importantes a se fazer se você viveu num lar em que suas necessidades não foram supridas, você sofreu muito, e como é que você pode dar a volta por cima e ter uma vida livre, né, disso tudo, sem esses traumas todos, essas confusões todas e viver muito melhor? Olha, Mari, eu conheço a história dele também. Assisti o filme, achei demais. E eu acredito que são pessoas que estão dispostas a se autoconhecer, a encarar suas dores, olhar para o passado, olhar para essas feridas da infância e ressignificar isso, né? Seja através de terapia, de processos de coaching, buscando ajuda,
Sim. E acredito que são pessoas que têm autodeterminação, autodeterminação, força de força de vontade, vontade, né? Sim. Apesar de apesar terem de passado por muito por muito sofrimento, sofrimento, elas não elas não desistem do desistem do vínculo, vínculo, elas não elas desistem não de desistem de buscar buscar um um resgate dessa resgate dessa autoestima, autoestima, dessa dessa autoconfiança. autoconfiança. Em algum lugar Em ali algum lugar dela, ali dela, elas elas encontram essa força encontram essa força interna, interna, que eu chamo de que eu chamo de coragem, coragem, que a gente também que pode a gente também chamar pode de chamar de resiliência, resiliência, de de fé, fé, né? né? Eu acredito Eu que são acredito que são pessoas pessoas dispostas mesmo dispostas mesmo Uhum. a, a não a, ficar no a papel não de ficar no papel vítima, de vítima, né? A Isso. a reconhecer reconhecer a a responsabilidade responsabilidade pela sua própria pela sua vida. própria vida. Uhum. Porque apesar Porque das apesar feridas da das feridas da infância, infância, a gente a cresce, gente cresce, a gente se torna a gente se adulto torna adulto e a gente sempre e a tem gente sempre escolha. tem escolha. Então eu acredito Então, eu que acredito que quando a gente quando a se gente se responsabiliza e responsabiliza, fala, a fala, minha vida a minha aconteceu vida desse aconteceu jeito desse jeito, e tudo bem, eu e vou tudo lidar bem, com eu vou lidar isso, com isso, né? A gente né? A gente consegue consegue caminhar em direção caminhar a em essa direção a transformação. essa. Acho que é aquela Acho que é aquela necessidade da da autorrealização, autorrealização, né? Que a pessoa consegue né? Que a chegar pessoa consegue ali chegar ali porque porque ela ela trilhou esse trilhou esse caminho, caminho, que ela que ela mesma poderia mesma atender poderia às atender às necessidades dela necessidades agora, dela agora, Sim. né? né? Mesmo que Mesmo que reconhecendo também, reconhecendo né, também, né, que foi que foi doloroso. E doloroso. E às vezes os às nossos vezes os pais nossos pais intencionalmente nos causam intencionalmente nos mal, causam mal, às vezes não é às vezes não é intencional, intencional, mas a gente mas a precisa gente precisa partir do partir ponto do ponto de de reconhecer essa reconhecer dor, essa dor, de não de idealizar não os pais, idealizar de os quebrar pais, de essa quebrar essa idealização. idealização. Sim. E aí a E gente aí a gente consegue consegue começar a suprir começar as a nossas suprir as nossas necessidades necessidades, e enxergar que elas não foram enxergar que elas não supridas. foram supridas. Sim. Acho que é E por aí. hoje a Por aí. gente tem os recursos, né, Carol? Sendo Sim, adultos, a gente tem os recursos que a gente não tinha quando era criança, né? Para ressignificar tudo isso, para sim. reconhecer as nossas capacidades todas e para sair daquele personagem que a gente tinha, né? Quando era criança, ser Exatamente. muito maior. É É desistir de uma desistir de uma imagem imagem, de tentar suprir de tentar expectativas do suprir outro. expectativas do outro. Porque quando as nossas Porque Quando as necessidades nossas não são necessidades supridas na são supridas infância, na infância, como você mesmo como falou, você né, a mesmo falou, criança né? é muito É muito emocional emocional e às vezes ela e às carrega vezes ela culpas que carrega não culpas são que dela. não são dela. E Uhum. ela tenta E ela suprir tenta suprir aquilo que os pais aquilo não que os pais supriram. não supriram. Ela inverte, Ela né? inverte, né? Como você falou que ele Você falou fez, né? que Esse ele ponto fez, né? Sim. de cuidar dos De pais. cuidar dos Mas pais. chega um momento que Chega um a gente é momento que a adulto e gente a é gente adulto e pode a gente cuidar da pode gente cuidar da mesmo gente mesmo da forma que a da gente queria forma que que a gente tivessem queria que tivesse cuidado. cuidado. É. Ó, a Grazi tá falando que tá dando eco. Vou Quer colocar o vou fone? colocar o fone? É, eu coloco também. Tá. Tá. Vamos ver se o meu funciona, porque eu sou a maior quebradora de fones desse mundo. Ai, eu também. Ai, eu também. Nem é tão Eu tô frágil. com um aqui que eu tô até com medo se ele tá funcionando também. Deixa eu Deu ver. certo, gente?
Estão me ouvindo? Peraí. Nós também estamos felizes, Grazi. Vamos começar aí esse movimento juntos. Eu também tô. Melhorou muito. Grazi estava certa, obrigada. Melhorou muito o som. Obrigada, gente. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, nossa, Tá pra mim o som tá muito melhor, Carol. Para mim também. Melhorou Nossa, bem. melhorou muito. Eba, Que bom. Então, continua, Carol. me perdi. Onde que eu tava? Que quando existe Ah, uma inversão. sim. Então, quando existe essa inversão é muito complicado, né? Porque a criança assume uma sobrecarga, né? Que ela não é capaz de dar conta sozinha, né? Uhum. Enfim, e aí quando a gente faz esse trabalho interno, né? De buscar encarar essas feridas de frente e deixar de querer suprir para os nossos pais ou para uma outra pessoa que a gente coloca no lugar dos nossos pais, né? E passa a se olhar com mais compaixão, com mais aceitação, com mais autocuidado, a gente percebe que, por pior que seja o sofrimento que a gente viveu, a gente tem muita capacidade de resiliência e de poder dar para si mesmo suprir essas necessidades, dar para si mesmo o que faltou, né? Então, eu acho que as pessoas que conseguem fazer como ele fez e que superam, são pessoas que tiveram coragem de encarar a própria dor. Eu acho que o primeiro passo é esse, assim, né? Sair da negação, porque muitas vezes a gente idealiza, não, minha família não foi tão ruim assim, foi tudo legal. Meu pai e minha mãe fez o melhor que pôde. Claro, fez. Eles também têm as dores deles, as feridas deles, é claro, né? Mas a gente encarar que, não, peraí, aquilo doeu pra caramba, e aquilo doeu por um tempão, e agora, poxa, ainda dói, porque eu estou repetindo uma história, né? Porque a gente repete com parceiros, né? As histórias, muitas vezes, os padrões emocionais de sofrimento com os pais. Então, a gente tem que se dar conta disso e ter coragem, né? Acho que as pessoas que superam, acho que são pessoas, assim, que se autodeterminam, que buscam, que têm essa coragem de se olhar, muitas vezes buscam Carol, ajuda de terapia, né? você acha que enquanto existe a ferida, a gente repete para curar? Sim, eu acho. Acredito que pela minha experiência e pelas teorias todas, né? Aquilo que aquilo que a gente se nega a cuidar, aquilo vai ficar voltando, né? A ferida vai ficar vindo nas outras relações o mesmo script, né? A repetição neurótica daquele sofrimento até que a gente consiga cuidar daquilo, né? Falar, opa, agora eu vi onde que era essa ferida e consegui eu mesma cuidar, né? E não dá pra gente esperar que o outro venha tapar esse buraco, né? Aí que é o perigo das relações abusivas, né? Das relações de dependência, né? Busca no outro, né? O outro vai vir me salvar. Ou eu vou salvar o outro para eu me sentir muito forte e poderoso, porque no fundo eu me sinto mal e preciso salvar o outro para me sentir forte, poderoso, né? Achar que eu estou salvando, né? Eu vou te perguntar um pouquinho da sua experiência, da sua história, mas antes eu queria compartilhar uma coisa que você falou, que essa questão do complexo de salvadora, né? A gente se coloca como salvador, como facilitador da vida do outro, entra nesse processo de codependência, né? Mas Sim. por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo num relacionamento há um tempo atrás aí,
e que demorou a perceber que era um relacionamento abusivo, que estava fazendo com que eu negasse partes minhas, né? Com que eu também me esforçasse além daquilo que era recíproco, era uma necessidade de nutrição emocional. Não era nem eu facilitar, não era nem eu salvar, era uma questão de tipo, a pessoa me alimentava emocionalmente, sabe? Então daí eu comecei a entender questões com a minha mãe que não foram curadas, sabe? Dessa questão assim bem antiga mesmo, né? Lá da primeira infância e que se desenrolou ao longo do tempo todo, mas essa falta de nutrição emocional. Isso eu acabei buscando no relacionamento com o outro e só percebi depois de um bom tempo. Isso Deu uma, acontece também, né? Tipo, deu. deu uma interferência no final para mim. Eu Tá. Não, assim, perdi um pouquinho o final. isso acontece. Isso acontece às vezes, né? Da gente buscar uma nutrição emocional no outro, né? Buscar, tipo, Sim, o afeto, o acolhimento, o toque, o carinho, a presença constante, porque às vezes isso faltou, por exemplo, num lar que não chega, que pode não ter chegado a ser um lar desajustado, mas um lar em que os pais eram distantes emocionalmente. com certeza, com certeza. Né? Às vezes não chega numa relação abusiva, num extremo, numa violência psicológica, mas fica naquela carência, né? Onde você busca mesmo essa nutrição emocional do toque, do afeto, de tem que estar alguém ali, né? E isso também a gente tem que ficar atento também, né? Porque o que é dependência não é amor, né? Amor tem que ter essa interdependência, tem que ter uma reciprocidade, né? É ficar atento, né? Isso acontece Ah, sim. a Grazi te falou feliz aniversário, que é de aniversário da Ê, sua obrigada! Tô vendo um monte de gente aí que eu conheço. Ai, Ô, que legal. Paulo, Segredo, Grazi, Gi, muito, muito queridos, um monte de amigos. Obrigada. Adoro E aí, vocês. ó, ela falou assim, se responsabilizar pela própria cura e pelo próprio amor. Mas isso é maravilhoso, né? Se empoderar é tão maravilhoso, É né? A gente se sente maravilhoso. poderosa. Nossa, isso é É, igual Mulher Maravilha, né? Vai lá e resolve tudo. é isso. Às vezes, antes da gente dar esse passo, tem uma resistência difícil, né? Às vezes a gente resiste a abandonar aquela imagem que a gente criou, né? Para a gente encobrir aquelas feridas, aquele personagem, aquela imagem que a gente criou na infância, às vezes a gente não quer largar, né? Uhum. E demora um pouquinho para quebrar uma resistência para poder encarar o novo, né? Mas quando você realmente se responsabiliza, você larga, né? Você fala, não, eu quero essa transformação, né? Eu posso me transformar, eu não preciso mais dessa imagem, eu não preciso mais dessa. É uma máscara que a gente cria, né? Que muitas vezes na codependência é a máscara do bonzinho, do salvador, né? Mas que também pode se tornar o agressivo, o vilão, né? E aí tem todas essas nuances aí, né? Uhum. Acho que quando a gente vai por esse caminho de se autorresponsabilizar, né, a primeira coisa que a gente faz é saber que a gente pode pedir ajuda, né? Saber que a gente também não precisa dar conta sozinho. E parar de reclamar, de se lamentar, de focar no problema e começar a focar na solução, né? No que a gente precisa fazer para mudar. A gente muda o foco, né? A gente vira o disco, a gente sai Uhum. daquele muro de lamentação, né? Daquela repetição de relacionamentos que acabam sendo negativos, tóxicos, abusivos, na maioria das vezes, e vai para um outro caminho mesmo de. Caiu meu fone. Vai para um outro caminho de se libertar, né? De primeiro mudar o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, né? Tornar essa relação com a gente mesma uma relação
de autoaceitação, porque o que a autoestima aí tá muito ligada a isso, né? Uma pessoa que tem autoestima, ela vê o problema de uma forma diferente de alguém que não tem autoestima, né? Ela tá encarando um puta problema, né? Mas ela tá firme ali, porque ela fala, meu, eu posso passar por isso, eu me amo com os meus erros, com as minhas dificuldades, né? A autoestima é gostar de si mesmo, apreciar si mesmo como a gente é, não pelo que o outro vai dizer da gente, não pelo que a gente faz, não, né? Não tem nada a ver com a imagem, tem a ver com aquilo que a gente não com a imagem que a gente cria para o outro, mas com aquilo que a gente vê dentro da gente mesmo e conseguir enxergar as partes também doloridas, a nossa sombra, a nossa negatividade, a nossa parte ruim, e se amar mesmo assim, né? Se amar com tudo isso. E aí, quando a gente faz isso, a gente dá um grande passo para mudar os nossos relacionamentos. E acho que tem tudo a ver com a comentário da Grazi. Entender que nosso poder tá aí, né, Carol? Quando todo mundo fala, quanto mais a gente conhece o inimigo, mais a gente consegue superá-lo. E o maior inimigo da gente é a gente mesmo, né? Então, Com certeza. Se a gente se conhecer, a gente se empodera, se liberta. E o que ela falou aqui? Do Osho. O desapego com certeza a finalidade da caminhada. Eu escrevi um livro, Grazi, chama Desafio do Desapego. Vou mostrar uma página aqui no final. Tem que ler, leia. Tem que ler o seu livro, eu quero muito lê-lo. Então, o que eu ia te falar? Teve uma coisa que você falou, a questão da autoestima, né? Vou dar um exemplo, assim. Por exemplo, eu sempre gostei muito de massagem, né? Massagem é uma coisa que pra mim foi muito sinestésica. Então, pra mim, nossa, só aquela que ia no cabeleireiro e dormia, porque mexeu no meu cabelo. Dormia. E daí, eu lembro que quando eu comecei a fazer aula de canto, e aí a professora começou a me ensinar a fazer automassagem, né? Até para autoconhecimento da questão assim, física tal, do som, né? Tal. E para ajudar a relaxar também os músculos, tirar a tensão tal. Falei, nossa, mas que coisa maravilhosa. Por que eu não comecei a fazer isso antes, sabe? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer pela gente mesmo, que a gente acha que a gente só pode receber de alguém. E quando a gente começa a fazer pela gente, é tão gostoso. Não é só fazer a própria comida ou fazer um exercício. Às vezes até massagem você pode fazer em você. E é uma coisa muito prazerosa, muito assim, um autocuidado, um autoamor muito grande, que faz muito bem, né? E que fortalece muito a gente. É uma coisa simples. Sim. Sim, eu acho que esses momentos de autocuidado, de autoamor, são fundamentais, né, na vida de todos nós, assim. Se a gente não tiver pausas durante o nosso dia, para ter momentos onde a gente está com a gente mesmo, né, para se sentir realmente presente, né, não ficar só no passado ou no futuro, né, não ficar no movimento da ansiedade, da mente que fica ali o tempo todo pensando, se preocupando, né? Esse passo de autocuidado é fundamental para melhorar os nossos relacionamentos também e para a gente ter mais consciência do que a gente está sentindo, de quem a gente é. Porque às vezes a gente nem para se conectar com isso, né? Assim, esquece de se cuidar, foca muito no outro, mulheres principalmente, né, a nossa cultura, o patriarcado, a nossa cultura machista que diz que as mulheres têm que ser perfeitas para o outro, elas têm que cuidar do outro, foram feitas para cuidar do outro, né, e aí, e aí, cadê, né, que você esquece de se cuidar, né, e aí muita gente confunde autoestima também com estar bonita fisicamente, no salão de beleza, não tem nada a ver com isso, né? É um outro movimento. Claro que você pode também ir no salão de beleza sem problema nenhum,
Mas é um movimento que é de dentro para fora, né? Não é de Sim. fora para dentro, né? Não é para ganhar atenção, né, Carol? Não, não é, não é. É uma uma autoaceitação, é o auto-amor, é cultivar todo dia esses momentos de autocuidado, é assim que você resgata a tua autoestima, né? E olhando também para as dores, né? Olhando para as dores, deixando de negar, né? Sair da negação, que a gente também o ser humano é fera em se iludir, se auto-enganar, né? É. Isso a psicologia ensina muito bem. E ele se enganar de que o predador não é um predador. Muitas vezes. Não, ele é bonzinho, ele vai mudar. Agora ele tá Não. comigo. A ex que era louca, né? É, Todo esse papo aí, a gente sabe que, né, é é. perigoso. Carol, então conta pra gente aqui um pouquinho da sua história e do porquê que você decidiu se tornar psicóloga. Olha, eu sou de São Paulo, nasci na Vila Prudente, uma família assim, classe média, brinquei muito na rua, tive convivência com os meus pais, mas fui bem criada assim pela minha avó materna. Acredito que minhas duas avós foram grandes referências para mim, assim, eram o oposto uma da outra. Uma muito maternal, muito dentro de casa, muito cuidando de todo mundo dentro de casa. E a minha outra avó era do movimento político, militava por creche, pelos direitos da mulher. E isso eu acho que eu fiz uma síntese assim dessas minhas avós, né? A Uhum. minha mãe me influenciou bastante, também minha mãe fez psicologia, né? Conversava muito Uhum. comigo, tínhamos bastante diálogos. E aí, na minha adolescência, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com pessoas, assim, eu falei, eu quero trabalhar com gente, e aí eu gostava muito de educação, gostava muito de arte, gostava muito de história, e aí quando eu pensei na psicologia, eu pensei, poxa, mas se eu fizer psicologia, eu vou conseguir me compreender, me autoconhecer, foi bem indo para a necessidade ali do conhecer, do compreender, né? Eu tinha muita curiosidade, sempre gostei dessa coisa de perguntar, questionar tudo, né? E ler, e estudar, sou uma pessoa muito mental até às vezes. E aí eu vi na psicologia, a primeira coisa, uma coisa de vou me tratar, vou ver ali onde pega minhas dores, e foi bem isso mesmo. E depois Uhum. também de pensar que era uma ferramenta que eu poderia ajudar pessoas, que eu poderia trabalhar com algo que eu gostava, que era fortalecer, apoiar, ajudar, harmonizar, né? Eu sempre gostei muito de grupo também. Então, aí, quando eu me formei, eu trabalhei muito em educação, trabalhei em educação infantil, trabalhei em projeto social com crianças em situação de violência, adolescentes em situação de violência. Daí, quando eu me formei, eu fui morar em Ubatuba. Eu tive a minha filha, que está com 12 anos, 13, fez 13 agora. Uhum. Em Ubatuba, eu fui trabalhar direto na área social e educacional, né? E sempre nessa interface, assim, com a questão da violência, isso sempre foi, assim, uma coisa muito presente na minha vida, uma curiosidade, por que que existe tanta guerra, por que que existe violência, como que eu posso contribuir para minimizar isso, para ajudar as pessoas que estão vivendo isso. E aí eu trabalhei nos abrigos, trabalhei na assistência social, fui sempre nesse caminho de atendendo tanto na área social, quanto depois na área clínica, principalmente mulheres, crianças e adolescentes que tinham passado por violências, né? Seja violência doméstica, violência física, psicológica, né? Abuso sexual, atendi muitos casos também. E aí, na área clínica, eu percebia que surgia muito no meu consultório
muito a codependência, né? Muitas as mulheres procurando terapia, e aí você vai ouvindo os relatos das mulheres e você fala, cara, mas esse homem precisa de terapia também, né? E as mulheres procuram terapia e os homens, a maioria, não, né? E aí eu tive também tive o meu filho, o Rudá, né, em Ubatuba, que agora está com 4 aninhos. Tive 3 casamentos e tive 2 relações que eu percebi, né, que foram relações de codependência, né? E nesse meu caminho também sempre fiz psicoterapia, sempre também cuidando de mim, do meu processo de cura, de transformação. Fui cada vez me debruçando mais, estudando mais sobre o assunto, querendo compreender, conhecer e também sentir, né, vivenciar esse processo também na terapia, para que eu também conseguisse atingir, né, esse caminho também de resgatar também as minhas feridas da infância, às vezes a gente acha que já olhou tudo e não olhou, né? Sempre tem, né? Eu acho que o caminho de autoconhecimento e de cura não tem fim, né? Enquanto está vivo, você tem que se olhar e aprender. Então foi esse caminho. E aí em Ubatuba eu fiquei muito inspirada também por um grupo que existe lá, que é a Roda de Mães, que é um grupo de apoio para parto, para amamentação, puerpério. Comecei a participar daquilo, falei, nossa, que bacana também. E já tinha também atendido na prefeitura grupos de mulheres, tudo, mas aí comecei a fazer na minha casa, no meu consultório, comecei a fazer alguns encontros para falar desse tema da codependência, da dependência emocional. E aí agora estou aqui querendo continuar isso, assim, né? E estou num processo. Sim, começando aí esse trabalho online. A gente sabe que agora, na época de pandemia, a violência doméstica aumentou muito, né? As pessoas ficam mais confinadas, isoladas, o nível de estresse é maior, a rede de apoio é menor. E isso também acho que me toca muito a questão das crianças também, né? Essa coisa de poder fazer um trabalho também com as mulheres, com as famílias, com os pais, né? Esse vai ser com foco nas mulheres, mas eu sempre gostei muito também de fazer um trabalho preventivo com as famílias, né? Para que realmente as famílias entendam, né? Que educar uma criança, dar amor para uma criança, suprir essas necessidades dessa criança é algo que requer uma autorresponsabilidade, né? Quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna pai, a gente precisa fazer um movimento que é de olhar também para as nossas feridas, senão a gente repete sem perceber, né? Inconscientemente, a gente repete certos padrões também desses lares desajustados, né? Certos padrões também que não foram legais com a gente, né? Então, foi essa caminhada aí que me trouxe até aqui. E a psicologia entrou na minha vida, acho que por esse caminho de primeiro me curar para também poder cuidar do outro, né? Acho que cuidar do outro é uma coisa maravilhosa, mas a gente tem que transbordar esse amor para o outro, né? Primeiro tem que estar na gente. Ah, que gostoso. É a Aninha. É minha do meio. Carol, e o que eu ia te falar? Assim, que dicas que você daria para pessoas, para as mulheres? Daqui a pouco a gente vai cair, então vamos para a nossa última pergunta aqui. Que dicas que você daria para as pessoas que sofrem com essa falta de amor próprio, para fortalecerem sua autoestima, que estão enfrentando relações abusivas por conta disso, né? E também estão sentindo dificuldade de fazer as coisas fluírem na vida, do trabalho fluir, da abundância chegar,
porque existe essa questão da autoestima que precisa ser fortalecida, né? Essa sensação de merecimento precisa melhorar, né? E porque eu acho que essa sensação de desmerecimento é um grande problema que vem de quem tem essa origem de lares que são desajustados, né? Que as necessidades emocionais não são totalmente satisfeitas. Sim. Vou só beber uma água aqui. Todo mundo falando parabéns pra Carol. Obrigada, hoje é meu aniversário, a minha primeira live de muitas, hein? Gostei. Achei que eu ia estar mais nervosa, nem fiquei tão nervosa. Imagina, ninguém de letras. Tá cheio de amigo aí também, né? Bom, as dicas que eu dou. Bom, eu acho que a primeira coisa é a pessoa que está vivendo essa situação de relação abusiva, né? Muitas vezes a pessoa se isola, a pessoa se sente sozinha, a pessoa acha que vai resolver tudo sozinha, que dá conta, né? Que ele vai mudar, né? Toda essa história. Então, assim, reconhecer isso, você não dá conta sozinha, você precisa de ajuda, né? Reconhecer que a pessoa não vai mudar, né? Que você não vai mudar ninguém vai mudar por você. Acho que é o primeiro passo fundamental, né? Enxergar. Vira a chave, né, Carol? Virou a chave, assim, né? Buscar a rede de apoio, né? Buscar pessoas que vão realmente te compreender e te apoiar e não te julgar, porque ficar se expondo também na internet de qualquer maneira, ou buscar, às vezes, pessoas que não sabem da escuta, né? Buscar ajuda profissional, né? Buscar psicoterapia, buscar grupos, coaching, todo tipo de trabalho de autoconhecimento, acho importante. Acho que se informar a respeito também empodera muito, né? Saber, entender o ciclo da violência, né? Saber que você pode compreender por que isso está acontecendo na sua vida, né? Isso não é sua culpa, né? É totalmente diferente de você ficar ali numa inércia e se sentir culpada. Só se culpando, né? Você precisa se responsabilizar pela sua vida, mas sair da culpa, né? Exato. Acho que buscar também espiritualidade, seja como a pessoa acredita, né? Meditação, oração, a forma que ela se conecta com uma força maior, com uma fonte, com Deus, com aquilo que ela até acredita. Mesmo entrar numa igreja, que você religião, né? Sim, né? Você nem precisa seguir nada, mas assim, você tem que se sentir ali, né, acolhido por uma força maior, né? Por uma mãe maior, por um pai maior. Sim. Arte também, né? Eu acho que a arte sempre cura, né? Nossa, assim, a pessoa sempre, né? Poxa, tem muita gente que eu atendi que, nossa, de repente a pessoa voltou a pintar, voltou a cantar, voltou a bordar e falou, cara, eu descobri que eu faço coisas lindas, que eu tenho valor, né? Então, a arte, ela também traz a gente para uma criação, né? A gente se sente potente, a gente resgata o nosso poder criativo. Então, acho que a arte, acho que estar também em momentos, saber também ter momentos de solidão, né? Ou solitude, né? Estar na natureza, ter momentos você com você mesmo, né? Porque também, senão fica sempre querendo estar com alguém, sempre querendo que alguém, né, cuide. Que mais? A natureza cura mesmo. Tem uma energia muito forte, né? Se a gente se conecta. Eu penso que a principal coisa é assim, reconhecer que você foi vítima, reconhecer a vítima, né? Reconhecer a dor para poder sair do papel de vítima, né? Sim. Enquanto você não dá a César o que é de César, né? Que é dizer, olha, me causou dor e não é minha culpa, foi fulano, né? Carol, você fez um trocadilho sem saber agora, porque meu ex chamava César. Caraca! Olha aí. Tá valendo, então.
pensar, para mim tem um efeito maior ainda. Sim, sim. Né? Então também, né, colocar essa coisa a pessoa que está numa relação abusiva, ela fica tão desnorteada que ela carrega uma sobrecarga até chegar na exaustão, e aí ela se ela mereceu, ela fez alguma coisa de errado, né? Então tem que sair disso e realmente colocar as coisas da forma clara, da forma como é. Não, o outro é ruim, o outro fez coisas ruins porque ele é ruim, não é porque você é ruim, né? Saber também nomear, separar o que é do outro, o que é dele, né? O que é de si, o que é do outro. Separar o joio do trigo também, como falam, né? Saber se preservar, né? Saber colocar limite, né? Colocar limite é a maior dica, assim, né? Eu acho que a Sim. partir do momento que você ensina o outro como ele pode te tratar, até onde você tolera, né? Então, se você Sim. aceita desrespeito, se você aceita humilhação, se você aceita mentira, traição, se você aceita uma relação onde não tem responsabilidade afetiva, onde não tem reciprocidade, onde não tem diálogo, se você aceita isso, você está ensinando o outro que ele pode te tratar assim, né? Então, a partir do momento que você começa a se conectar com quem é você, né? Qual é a sua identidade, o que você gosta, desistir dessa coisa, desse condicionamento de ser perfeito para o outro, né? Que é muito imposto para as mulheres, principalmente. Acho que a gente tô focando um pouco mais nas mulheres. Mas é a realidade, né? E colocar, né, realmente assim, não, peraí, até aqui eu gosto, isso eu não gosto. Isso pode, isso não pode. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Né? Porque o dependente emocional, ele vai afrouxando, ele vai deixando. Ai, tudo bem. Ah, não, agora ele me xingou na frente de todo mundo. Ah, agora ele me bateu. Ah, não, mas tudo bem. Ah, não vai mais. E não é. Se você vai afrouxando, se você vai dando essa abertura para o outro te agredir, te ferir também, você não está colocando limite, você não sabe o seu limite, você não está se respeitando, né? Então, assim, a dica principal é saber colocar limite, né? Saber que você merece amor, você merece carinho, você merece as suas necessidades supridas, e a partir do momento que você começa a suprir elas, você se dá valor, você resgata a sua autoestima e você coloca limite. E aí, quando você colocou limite, o outro pode espernear, pode gritar, pode quebrar tudo, vai dar um chilique, né? Porque dá, né? Se for um narcisista, pode sumir também, né? Às vezes foi meu número há muito tempo. Às vezes a gente precisa cortar totalmente também, saber cortar relações, né? Saber cortar, assim, não falo mais, né? Não tem como mais se relacionar com determinada pessoa se essa pessoa só te ataca, só te agride, né? A gente não é depósito de lixo de ninguém, né? Então, Ô, acho Carol, que isso muda, né? Quando a gente começa também a perceber que a gente aprendeu que a gente não merecia, ou que a gente aprendeu que a gente tem que receber amor a qualquer custo, assim, qualquer migalhinha que quiserem nos dar, a gente precisa daquilo. Então não é perder também essa noção de que eu preciso do outro para sobreviver? Não sim. precisa, né? Não precisa, você consegue sozinha, né? Mas ao mesmo tempo, você não está sozinha, né? Você também ter uma fé de que você não está sozinha, né? Você pode pedir ajuda. Nunca. Se você gritar, tem um monte de mulher aí que vai ouvir, que vai te ajudar, né? Tem até homens, às vezes, que estão chegando nesse nível, tomara, né? Tenho vários amigos, sempre tive amigos homens muito cabeça boas, assim, muito opostos a essa grande leva aí de pessoas abusivas
que, né, acham que são o centro do mundo, mas não são. Sim. Quando a gente percebe, né, que não precisa do outro, né, eu acho que muitas vezes o codependente ele fica meio perdidão, né? Ele fala, mas como assim? Para onde eu vou agora? Né? Eu não sei. Eu tô Sim, sempre, eu tô atendendo todas as demandas aqui, filho, marido, nananã, e agora, né? E aí se descobre, né? Se reinventa, começa realmente a saber quem você é, porque o codependente tem essa dificuldade, às vezes, de saber sim, quem eu sou, né? Porque eu estou tão verdade. conectado, fica tão conectado a atender a demanda do outro, que fala, meu, eu nem sei do que eu gosto. O Sim. codependente é muitas vezes aquele que, onde você quer ir? Tanto faz, né? O que você acha, Uhum. né? É aquele que quer sempre agradar, que quer sempre... E Carol, aí, quando... essa falta desse senso de identidade tem a ver com a pessoa não ter tido as suas necessidades atendidas, ter sido to- negligenciado, ter Total, tido um tratamento frio, né? total, Ausente. total, né? Porque se os meus pais não me priorizaram, né? Eu aprendo que eu não tenho que me priorizar, né? Poxa, Sim, os meus pais que tem que né? Ou quem cuidou, né? Porque às vezes não é pai e mãe que cuida, às vezes é vó, avô, tio, tia, mas quem fez esse papel de cuidar, né? sim, A gente não aprende a se dar prioridade, né? E muitas vezes faz aquela confusão que muitas vezes eu vi as mulheres falando, mas eu vou ser egoísta se eu fizer isso, mas eu estou sendo egoísta, faz uma confusão enorme entre você se priorizar, você se dar amor e você ser egoísta e largar o outro na mão total. Não tem nada a uhum, ver, uma coisa totalmente diferente da outra, né? Na sim, verdade, quando você é codependente, você não está de fato ajudando o outro, né? Você está não. usando o outro também para se suprir, né? Uhum, Então, o único jeito da gente ajudar de verdade alguém é a gente começar a mudança interna com a gente mesmo, né? Se a gente se suprir, se a gente se dá esse amor, se a gente realmente saber se priorizar, né? Saber que a gente tem gostos, necessidades e que a gente merece tudo de bom, a gente vai ter como transbordar isso para o outro, né? E sim. aí a E gente saber os ajuda limites. e saber Os os limites que limites. você falou. Porque aí, a gente sabendo bem qual é o nosso limite ali do nosso respeito, da nossa integridade, né? A gente sabe que só vale a pena a troca se ela respeitar o nosso limite, né? Senão passa a ser Sim, abusivo. sim, total, total. Senão passa a ser abusivo. Tudo que invade o limite, né? Tudo que desrespeita o limite e que coloca o outro numa situação de objeto, né? Onde o outro Sim, não é visto mesmo como ele realmente é abusivo, né? sim, E a gente se coloca nisso, né? Quando a pessoa se coloca nisso, com certeza ela tem uma ferida de infância ali, que ela viveu isso, que ela não conseguiu ter essas necessidades supridas, com certeza, e não conseguiu formar uma autoestima forte, né? Gostar suficiente de si mesmo para poder colocar esse limite, porque quando a gente gosta da gente mesmo, é fácil colocar esse limite, é fácil dizer não, sim. Sim, né? muito fácil. E quando a É só a gente gente pensar assim, né, Carol? Pensa naquela, por exemplo, tem duas crianças, assim, quando você é na fase de criança, tem os namoradinhos lá. Aí tem sempre aquele que gosta de você e você não gosta. E tem aquele que você gosta e não gosta de você. Para aquele que gosta de você e você não gosta, é muito fácil dizer não, né? Então a gente sim, precisa aprender a dizer não para aquele outro ali que a gente cobiça se ele pisar no nosso pé, né? Se ele invadir o nosso espaço. total, É total, muito fácil dizer não quando a gente percebe que não vale a pena, né? total. E aí esse exemplo que você deu é muito legal, né? Porque
Muitas vezes tem aquela coisa do menino que gosta da menina e começa a perturbar a menina. Eu passei por isso na infância. O menino gostava de mim, Sim, mas o menino me xingava, me puxava o cabelo, atormentava. me enchia o saco. E aí, ai, Sim. mas ele gosta de você. Foi, mas que ele gosta de mim, Ai, caramba, né? Chegou, para de me atormentar. né? Então, então a gente também não pode fazer essa confusão de que amor tem a ver com dor, com Exato. sofrer, né? Com Aham, aham. não, e também essa coisa do menino, né? De achar que também o menino pode ser violento, é do masculino, né? Não Pode é, né? invadir, Não é, pode né? A gente precisa. assediar. Não pode, né? Assim, a gente não pode naturalizar. A gente vive a cultura do estupro, a gente vive uma educação onde naturaliza essas relações de opressão, onde mulher e criança vira um ser inferior, né? O homem Exato. pode tudo. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Se a gente deixa isso acontecer, se a gente se cala diante disso, a gente não está colocando limite, né? A gente está Uhum. se desrespeitando, né? Eu me lembro que eu tive que chegar esse menininho aí e catar ele assim pelo colarinho, porque eu era brava, e falar: escuta aqui, você não vai mais me encher o saco, né? E É, atormenta. as mulheres jamais são ensinadas a fazer isso, né? As mulheres são ensinadas a falar, mas poxa, releva, ai, olha, ele gosta de você. Então, né, não dá para a gente acreditar que a pessoa, amor tem a ver com Com dor. bater, com dor, com violência. Não tem, né? Isso não é amor, né? Um parceiro, claro que a gente está falando de é, focando nas mulheres, mas também às vezes acontece o contrário, às vezes, né? Tem casos também que a mulher também é violenta e tal, mas a gente sabe que a nossa cultura condiciona, né, que seja da forma que é hoje e que a gente veja muitos casos de estupro, muitos casos de relações abusivas, muitos casos de Sim. violência que não dá em nada, que não tem Mas nenhuma porque quem pegou sem consequência, querer? que É, não tem, não se pune, não tem consequência, né? Então, não olha a tem. falta de limite, ao exemplo que a sociedade dá, né, de falta de limite, né? Então, Sim, tá muito naturalizado a falta de limite. Então, a tá. gente, como mulher hoje, né, que estamos cada vez mais conscientes, cada vez mais informadas, cada vez mais empoderadas, cada vez mais unidas, né? A gente precisa saber colocar esse limite, né? A gente precisa dar um basta a qualquer tipo de relação que a gente associe amor com permissão para agressão, para dor, não existe, né? Não pode existir, né? Existe, mas não poderia mais existir, né? E eu A acho gente que está assim, aqui para isso. uma grande maneira da gente fazer isso acontecer é a gente se unir mesmo, né, Carol? Porque uma coisa que não sai nunca da minha cabeça é aquela frase do Martin Luther King, que me incomoda não é. Eu sou péssima para fazer. Toda vez que eu falo, vou falar a frase, aí eu esqueço a frase. Não é o silêncio, não é o grito dos fortes, mas é o silêncio dos bons, né? Então eu acho Ex que a exato. gente precisa, É minha prima. a gente precisa sempre se unir com as pessoas que estão aí com a mesma consciência, na mesma luta, buscando a alteridade, né, o respeito, para que a gente se fortaleça, né, que acabe com essa cultura do assédio, do estupro, da invasão e do abuso, né? A gente precisa se unir também para passar adiante essa conscientização de que a gente tem nossos limites, a gente merece ser amado, a gente merece ser respeitado. E é isso que a gente está fazendo aí, né? Com, cer Vamos, eu só com vou. Carol, eu certeza, tô Mar. muito desconfiada, porque já passou de uma hora e não caiu. Tô Ué. muito desconfiada. Mudou hoje o É negócio. porque é meu aniversário, aí eles resolveram deixar de Tá dando uma presente. canja. É um presente. Pode falar, Então, Carol. antes que a gente caia
vamos convidar aí as mulheres para o nosso grupo. O nosso grupo, que é só entrar no Telegram, porque a gente vai estar lá discutindo no Telegram, só que semana que vem a gente vai ter um encontro ao vivo no Zoom, nesse mesmo horário, no mesmo bate-horário, não no mesmo bate-canal, porque vai ser no Zoom, às 19 horas, na próxima quinta. Então a gente vai ter o nosso primeiro encontro aí, ao vivo, com as mulheres do grupo. Basta clicar lá no link do meu perfil, gente, que tem o link do Telegram do nosso grupo, que chama Amor Perfeito, que é o amor a si mesma, o amor que transborda e faz com que as pessoas se conectem de verdade, né, e troquem, seja uma coisa saudável e maravilhosa e alegre. Sim, sim. Carol, então, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, da alegria, né? Acho que a gente tem que sempre prestar muita atenção nisso, né? Se aquela relação está nos trazendo alegria, acho que isso é um grande sinal, né, pra gente perceber. Com certeza, com certeza. Eu até tinha anotado na minha cola isso, viu? Eu nem usei a cola, mas eu anotei na minha cola que tem que ter alegria. Né? Porque a alegria é diferente de prazer, né? Aqui, tá até aqui, né? Que eu coloquei, a alegria está muito ligada à autorrealização, né? Quando a gente está se autorrealizando na nossa vida, né? A gente chega nesse grau de suprir a última necessidade ali da pirâmide, a gente sente alegria, né? Não é aquele prazer momentâneo. Não que não exista o prazer é legal, tem que ter prazer também, né? Mas a alegria é uma outra qualidade de sentimento, né? De emoção. E ela perdura, né? Ela não tem aquela... Porque o prazer tem a coisa do prazer e dor, né? Ele tem uma oscilação, ele tem uma certa tensão, né? Sim. E a alegria é uma coisa que relaxa, né? A alegria que traz espontaneidade, né? Quando a gente está alegre é que a gente pode ser a gente mesmo, né? A gente se aceita do jeito que a gente é, com os defeitos que a gente acha que a gente tem, né? Então, acho que a alegria, ela é a mãe das relações, né? Das relações que dão certo, né? Eu acho que toda relação nos ensina muito, né? Até mesmo as relações que tiveram situações ruins, negativas, até mesmo as relações abusivas nos ensinam, porque a gente aprende, né? Mas aprender através da alegria, né? E viver essas relações de alegria, aí que realmente é o suprassumo, né? De estar aqui nessa jornada, assim, né? Então, eu acho que esse grupo, eu acho que pode ajudar muito a resgatar essa alegria também, né? Acho que a autoestima também está muito ligada à alegria, né? Quanto mais você tem alegria... Pode falar. Pode falar. Não, era isso. Eu ia falar isso. Quanto mais você tem alegria, né? Mais você se valoriza, mais você se gosta, né? A gente não se gosta sem alegria, né? Verdade. E a alegria, ela não depende muito, ela não tem nada a ver com o outro, ela é com a gente mesmo. Ela é com a gente mesmo. Olha, isso é uma chave importantíssima. Carol, então, o que eu ia te falar, é que você falou da arte, né? Porque a arte é uma ótima maneira da gente buscar se melhorar na sua autoestima. E para mim, eu voltar a trabalhar com música depois da minha separação, que foi em 2016 que eu me separei, compor e voltar a cantar, tocar, para mim foi, assim, uma coisa maravilhosa e me trouxe muita alegria. Muita. É algo que eu tinha bloqueado lá no começo da adolescência, voltei a fazer. Então, gente, se amar mais tem a ver com a gente também fazer coisas que a gente ama, né? Claro. E coisas que a gente ama e faz assim, espontaneamente, faz com muita alegria e não tá esperando nada de retorno. Sim. Né?
sim, É algo que a gente não faz para ter de volta, porque a gente já tem fazendo, né? A gente já sim. está ali fazendo e transbordando, já é uma coisa maravilhosa. Então, acho que isso é uma coisa que fortalece muito a autoestima, né? A gente se entregar, né, aquilo que nos traz, nos faz alegres, né? Isso é uma coisa que realmente fortalece muito a gente. E hoje foi um dia de muita alegria para mim. É, Tô super Carol, feliz. fazendo Super feliz aniversário hoje. com os 37 aí. Tô bem animada. Ela falou a idade, eu ia falar, mas eu falei, vai falar do aniversário. Eu falo. Eu sou mais velha, eu posso falar também, vai. Tô com 38 já. Eu falo. Não tenho problema com falar a idade, não. Eu gosto. Acho que eu É, também. estou super bem com 37. Eu também tô muito feliz. Nunca estive tão feliz. Isso é a autoestima que faz, né? A Pois gente, é. quanto mais a gente se ama, se aceita, né? Mais a gente se acha bonito, mais a gente, né, fica feliz. Ó, a Alice já tá com 40. Uhul! Ai, tô vendo muito amigo querido que entrou agora, que chegaram agora no finalzinho. Muito gostoso ver esses amigos aí na live. Muito legal. Ganhamos até mais tempo de live. Hoje foi Pois é, realmente. Tô adorei. nem, tô nem entendendo, mas tudo bem. Melhor não entender tudo também. É isso Então, aí, a gente, mulherada tudo vou. colocando a idade, ó. A gente tem que se libertar também dessa coisa de não falar a idade, não. A gente vai ficando mais velha e mais linda. É, esse negócio de que mulher não pode ficar velha, onde já se viu, Pois é, né? A Cícera tem 35. legal. Todo mundo aqui na mesma faixa. Sim. É a faixa do foda-se. É a idade da loba, né? Chegando na loba aí, nos 40. A gente viver na nossa maneira, né? É, é uma libertação. Nossa, tô adorando. E aí também, Acho ótimo. eu também. Eu já tô com 42. Gente, então, ó, a live de hoje vai ficar no feed, tá? Pra quem não viu inteira, vê desde o começo. A gente tava com probleminha de som no começo. A Eliana, minha tia. Uhul! 53, me sentindo lindíssima. Adorei. E aí a gente vai. Gente, participem do nosso grupo, vamos nos unir aí, que a gente precisa se unir. Divulguem. É, acho, Compartilhem com as divulguem com as amigas. amigas. Eu acho que é isso, né? Vamos compartilhar aí. Eu fiz várias divulgações aí no feed do nosso grupo, mas o link está lá no perfil para entrar no Telegram. Então divulguem para as amigas, vai ser um grupo para a gente fortalecer o nosso autoconhecimento, nosso empoderamento, se fortalecer aí nessa luta de igualdade, né? E para que a gente tenha relações mais saudáveis e alegres cada vez mais. Com certeza, Mari. Vamos divulgar, E parabéns para mulherada. Carol. Parabéns para Ê! Carol. Libriana, tudo de bom. Uhul! Ai, adoro. Eu Minha também, filha é libriana. também, né? É. Eu tenho um monte de Libra no meu mapa. Então vamos lá, né, gente? Obrigada, gente. Obrigada pela Obrigada. presença de Obrigada a todos. todos que participaram, todas que participaram. Os homens também, teve bastante homem, gostei muito de ter homens participando, Teve amigos meus aí, né? Façam a estão sempre. diferença também, né? Façam a diferença aí, homens. Isso Sim, faz parte da luta aí, os homens também questionarem esses padrões e inverterem isso, né? Transformarem isso para de serem uma mais forma. felizes também, né, Carol? Sim, sim. Que não dá pra gente ser feliz em relações desiguais, né? É, é isso.
Então vamos lá, gente. Tchau, tchau. Gratidão. Hasta la vista. Até a próxima. Obrigada, obrigada. Semana que vem a gente faz mais. Vamos ver aí o horário. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite, Mari. Um beijo. Boa noite, Carol. Beijo.